Hoje eu vou ensinar algumas maneiras de você fazer o delineado e ele ficar aí perfeito, os dois na mesma altura, os dois iguaizinhos. São algumas formas diferentes de você conseguir atingir um delineado perfeito. Escolha a que for melhor pra você. Eu acho que cada pessoa se adapta de uma forma, com uma técnica, então eu vou ensinar algumas que eu uso e que dão super certo. E aí você testa aí em casa e vê qual que você se adapta melhor, qual você achou mais fácil aí na hora de reproduzir, e depois me conta qual delas você mais gostou. Lembrando que delineado é muito bom pra quem tem o olho caído, quer dar aquele up aí no olho, porque é uma forma de você puxar o seu olho pra cima. E eu posso fazer delineado só com delineador? Não, você pode usar vários tipos de produtos pra conseguir fazer o seu delineado. Eu faço muito delineado com sombra, vocês sabem. Eu acho que fica lindo também e eu também vou ensinar a fazer nesse vídeo. Você usar uma fita como guia. Essa é a maneira assim mais fácil de fazer para quem tá começando a se aventurar aí no mundo da maquiagem e precisa de um guia, precisa de algo para ajudar aí nessa precisão do traço. Usar uma fita é uma ótima saída. Eu gosto de usar essas tipo micropore. Essa é latex free porque o látex ele tende a dar alergia em algumas pessoas, então essa é que eu mantenho no meu kit, porque até em cliente às vezes eu uso esse truque, tá? Tem dia que parece que a nossa mão não tá tão precisa, então isso aqui ajuda demais. Ele também não é tão violento com sua pele igual um durex, por exemplo. Se você for usar um durex, coloca ele primeiro, você corta o pedacinho, né? Coloca primeiro ele na sua mão, assim, pra tirar um pouco da cola antes de você colocar no seu rosto, pra não ter perigo de na hora de você tirar ele, te machucar, ficar assado, e aí você vai pra festa lá com aquele local já machucado. Esse aqui, como ele tem pouca cola, ele já não machuca tanto, tá? Então você corta 2 pedacinhos. Aí o truque é esse, prestem bem atenção, porque se você simplesmente olha no espelho, põe aqui, aí você vira o rosto e põe ali, não vai ficar na mesma posição. Então sempre se olhar de frente para um espelho, e só assim você vai se guiar. Eu prefiro colocar o esparadrapo depois que o olho já tá pronto, depois que a pele já tá pronta, porque eu acho que se eu coloco antes do olho, vai ficar aquele risco, aquele olho muito cortado, não fica aquela coisa esfumada, aquela coisa linda que a gente gosta. Por isso que eu gosto de fazer, de colocar depois que a pele já tá pronta e que o olho já tá pronto também, pelo menos grande parte dele. Então, olho pra frente, faço o meu guia. Eu quero um delineado mais pra cima, eu quero um delineado mais retinho. Se você tem o olho caidinho, tipo o meu, sempre faço delineado num ângulo mais pra cima, tá? Isso vai levantar o seu olho. Aí agora, que são elas? Eu preciso deixar esse esparadrapo na mesma posição desse. Por isso que é tão importante você olhar de frente para um espelho. Aí eu olho pra frente, vejo. Eu achei que esse aqui ficou um pouquinho mais pra baixo. Venho, descolo e coloco ele um pouco mais pra cima. Agora tá retinho. Posso usar um delineador em caneta, posso usar um delineador em gel. Sempre pegar na horizontal, nunca assim. Você tem mais precisão na sua mão. Tentar também não ficar puxando muito o seu olho. Hoje, por exemplo, eu vou fazer um delineado mais fino, que é o ideal para quem tem o olho menor, para quem tem a pálpebra mais gordinha. O legal é você fazer um delineado mais fininho. Isso vai valorizar o seu olho, não vai tampar o seu olho, porque quem tem o olho muito pequeno, se faz um delineado muito grosso, parece que você usou sombra preta e não delineado, porque ele tampa a sua pálpebra inteira. Aí é bom que com a fita você pode vir com o delineado até na fita, assim, ó. Não tem problema. Terminei, tirei as 2 fitinhas. Eu gosto de fazer isso antes de aplicar o pó, antes de selar o corretivo, porque aí eu venho com a minha esponjinha que tá suja do corretivo e passo aqui, caso a fita tenha tirado um pouco da base. E já faço o acabamento. E aí, chego pertinho do espelho e vejo se a fita não deixou algum buraquinho sem o delineador e completo esses buraquinhos.
aproveito pra dar uma puxadinha aqui, ó. E aí está pronto o seu gatinho. Você pode fazer ele mais fino, mais longo, mais grosso, enfim, você escolhe do jeito que você quiser, de acordo com o formato do seu olho. Lembrando que se você tem o olho menorzinho, tente fazer um delineado mais fininho. Agora vamos para mais uma das formas de você fazer delineado, que pode ser tanto quando você quer algo mais esfumado, mais assim, difuso, como para quando você erra na hora do delineado, para você não precisar apagar tudo, passar demaquilante, um lado mais grosso que o outro, um lado mais alto, eu não tô gostando, errei na hora do traço, achei que esse lado tá mais alto que esse, o que fazer? Bom, você pega uma sombra escura sua, ou marrom, ou preta, enfim, qualquer sombra mais escura. Pega um pincelzinho pequenininho assim, ou chanfrado, ou assim, qualquer pincelzinho de precisão, tá? E aí você vai pegar essa sombra escura e vai esfumar a borda do delineado. Então essa é uma boa forma de você consertar algum traço que não ficou perfeito, ou de você começar aí a fazer delineado, porque às vezes o seu traço sai tremido, sai meio tortinho, então aí você vem com ele, e ó a diferença que dá o esfumado pro sem estar esfumado, tá vendo? Fica um pouco mais leve, um pouco mais delicado o delineado. E aí você consegue ir consertando com a sombra a altura, a espessura dele, se um lado ficou mais grosso que o outro, aí você vai dando uma engrossadinha com a sombra no outro. Ao invés de você ficar lá tentando consertar com o delineador, e aí a gente sabe que quanto mais a gente tenta consertar, pior fica e vira um caos e você simplesmente fica com raiva e quer tirar toda a maquiagem e ir pra frente. Mais um dia, mais uma maquiagem, mais um jeito de você fazer delineado. E é também um dos jeitos mais fáceis aí pra você começar a treinar, que é usando um lápis, ou marrom, ou vinho, ou preto, enfim. O tom é o tom que você quiser, não tem regra. Eu gosto muito de fazer delineado com lápis marrom, então eu vou pegar esse aqui da NYX, que é um lápis comum de olho marrom. Claro que quanto mais macio o lápis, melhor é, tá? Eu vou fazer um traço aqui, rente aos cílios. Se eu quiser dar um efeito de olhinho levantado, eu deixo essa parte externa um pouquinho mais grossa do que a interna. Aí, aqui, pego o meu cílios superior e puxo uma perninha aqui. Com o lápis, você não pode puxar já a perninha do comprimento que você quer, porque ele tende a ter uma ponta mais grossinha do que um delineador. Então, eu puxo ela um pouquinho mais curta, dou uma conectadinha aqui com esse primeiro traço que eu fiz, e aí depois eu vou puxar o resto da perninha com a sombra na hora de esfumar esse lápis. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu já começo a analisar pra ver se tudo ficou na mesma altura, se as duas perninhas estão retinhas na mesma direção. Se tiver uma mais alta que a outra, eu vou dando uma arrumadinha aqui com o lápis. Agora a gente vem com uma sombra marrom ou preta, enfim, a sombra da cor que você quiser. Eu vou pegar uma marrom e vou selando esse lápis. Isso é muito importante quando você faz o delineado com o lápis. É você selar com uma sombra. Porque, dependendo da pálpebra da pessoa, se ela tem aquela pálpebra mais gordinha ou tem já linhas aqui, aquela pálpebra mais caidinha, se você não sela, pode ser que o seu lápis fique carimbando a sua pálpebra. Então, é bem importante você selar. Aí, depois você faz o acabamento e puxa a perninha aí com a sombra, tá? Pega o restinho aí da sua base ou um pouquinho de corretivo, lembrando de não pegar um corretivo muito claro, porque senão vai ficar aquele tracinho aqui.
Pega um corretivo realmente da cor da sua pele, tá? E conserta esse finalzinho pra ficar ainda mais perfeitinho, retinho, fininho. Eu gosto de depois ainda vir com a esponja pra dar uma esfumada nesse tracinho e não ficar parecendo que eu fiz essa correção com um corretivo. Olha a diferença desse que eu corrigi pra esse que eu ainda não corrigi. Tá vendo como não fica tão perfeitinho, não fica tão retinho? Aí agora eu venho aqui com restinho de base, corrijo esse aqui, ó. Você também pode usar a fitinha aqui, tá? Não é porque você fez com lápis ou com sombra que você não pode usar a fitinha. Você também pode usar a fitinha. Mas como é com lápis e você pode ir corrigindo as alturas com a sombra, você vai ver que nem é tão necessário a fitinha. Então comece fazendo aí com lápis e sombra ou só com sombra e vai pegando a prática, aí você passa aí para um delineador em caneta, depois para um delineador em gel. Você pegar uma caneta delineadora, eu gosto muito dessa da Lancôme porque tem a ponteira bem fininha, então você consegue ter mais precisão. Primeira dica, não pegue nessa posição, pegue na posição deitada, tá? Horizontal. É muito mais fácil de você ter controle sobre a sua mão. E outra coisa, não puxe muito o seu olho, porque a hora que você solta, o delineado vai poder estar numa posição diferente e aí vai ser muito mais difícil de você consertar. Então, essa primeira forma, você sempre fique de frente para um espelho, tá? E você olha bem retinho, bem de frente mesmo para esse espelho e coloca uma bolinha aonde você quer que esse delineado finalize, tá? Aí você, olhando de frente, você analisa se as duas bolinhas estão na mesma direção e na mesma altura, ok? Aí agora vai ficar muito mais fácil de você traçar esse risco. Então, faça como se você estivesse pegando o último fio de cílios e puxando ele em direção à sobrancelha. E aí, eu quero passar debaixo da bolinha, tá? Pronto, eu tenho o primeiro tracinho. Aí eu analiso, vejo se ele tá certinho e eu uso o final da minha sobrancelha como guia, tá? Nunca faça delineado muito reto aqui. Isso pode cair o seu olho também. Aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Tá vendo que eu não pego a caneta assim, sempre deitada. Analiso se tá tudo retinho, se os dois estão na mesma direção. Caso um ficasse mais pra cima e o outro mais pra baixo, essa é a hora de você consertar. Uma das formas de consertar é você pegar um cotonetezinho, um pouquinho de água micelar sem óleo e dar uma arrumada. Agora você vem traçando. Agora você pode dar uma segurada, tá? Se você achar que você fica com a mão mais precisa. Aí você terminou o seu delineado. Ficou uma bolinha aqui pra fora. Eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Pega uma aguinha micelar, pega numa pontinha de cotonete e limpa essa bolinha assim, ó. Dando leves batidinhas, e aí você vem com a ponta do cotonete que está sem nada pra secar esse ponto, tá? Se você achar que saiu um pouquinho da sombra, alguma coisa assim, você volta com o pincel que você usou e refaz a sombra, ok? Aí você olha de frente, analisa. Ai, uma perninha tá mais comprida que a outra, não tá tão retinho, enfim. Aí aqui você vai vir com um corretivo, né, um pincelzinho menor e um corretivo. Eu prefiro até usar a base, tá? E aí eu conserto a perninha pra ficar perfeitinha. E bem fininha o final dessa perninha. Mais um dia, mais uma forma de delinear, e essa com certeza é uma das mais fáceis, que é usando apenas sombras.
E assim, não fique achando que você só pode usar sombra preta ou sombra marrom, não. Gente, hoje em dia usa-se de tudo, né? E tá super em alta sombra colorida, sombra neon, enfim. Como nesses vídeos a gente tá se atentando à técnica, eu só tô usando sombras escuras pra ficar mais fácil de vocês visualizarem do que se eu ficasse usando sombras coloridas, enfim. Então vamos lá, para você fazer o delineado com sombra, você pega a sombra que você quiser, da cor que você quiser. Eu vou usar uma marrom café aqui bem escura. Você pega um pincel chanfrado, qualquer tipo de pincel menorzinho, tá? Esses chanfradinhos são melhores. Eu não estou com os meus chanfradinhos pequenininhos aqui, mas são até melhores do que esse que é maior. Então eu pego um pouco dessa sombra, sempre tiro o excesso da sombra, dou uma batidinha. Aí eu venho depositando e estampando essa sombra rente aos meus cílios. Aqui eu tento fazer fino, quase sem aparecer. E eu já poderia até deixar o meu olho assim, eu faço muito isso no dia a dia, vocês sabem. Mas hoje eu quero fazer o gatinho, né? Já que o vídeo é sobre gatinho. Então eu viro aqui, ó. O truque com o pincel chanfrado é você vira a ponta pra dentro pra te dar o melhor controle aí, você conseguir fazer. Aí depois eu viro pra ela fazer a ponta do gatinho. Pronto, meu delineado com sombra está pronto. Esse é o mais rápido, assim, de se fazer, porque você só usou sombra e não precisa, né, de muito segredo. Aí, se você ainda tá com dificuldade na hora de fazer esse tracinho, você também pode pegar um cartão de visita ou um papel que você tenha pequenininho e você usa ele como seu guia, né? Aí você passa assim, ó, nele e faz esse acabamento do gatinho, tá? Essa é uma forma de também você conseguir fazer esse gatinho retinho. Aí agora eu viria com um corretivo, fazendo esse acabamento e já dando aquela limpadinha que a gente já aprendeu nos outros delineados, tá? Então, é muito simples, é muito fácil. Mas eu quero finalizar esse vídeo ensinando a última forma de delineado, que é o delineado em gel. Que, na verdade, assim, não é uma forma, é um produto, né? Todas essas técnicas que eu ensinei você pode fazer com diferentes produtos, tá? Então, os delineadores em gel, eles vêm assim em potinhos, geralmente. Um dos meus favoritos da vida é o da Inglot. Eu não tô com ele aqui porque ele já tá dentro da minha mala, mas ele é um dos meus favoritos. Ele é muito bom. Gosto de fazer na hora de aplicar delineador em gel é molhar o pincel, porque eu acho que ele desliza melhor, já que o delineador em gel ele tende a ser mais sequinho, principalmente se ele já tá aberto há algum tempo. Então eu molho com algum Fix, tipo Fix Plus da MAC. Pego um pouco de produto. E por que eu resolvi ensinar ele agora por último? Porque quando eu vou fazer delineador em gel, eu sempre venho com a sombra antes. Porque ele é mais fácil de você errar, eu sinto. Então, com a sombra antes, ela é o meu guia. Eu só vou passar por cima dela. Então, eu venho aqui com o produto, com o delineador em gel. Só estampando em cima da onde eu já tinha passado a sombra, já tinha dado certo, a altura já tinha ficado perfeita. Então, é uma forma de você não errar aí no traço do delineador em gel. Agora, na hora da finalização com um corretivo, que eu gosto de deixar pra depois, quando é delineado assim, eu já passo um pouquinho aqui que eu vou usar pra corrigir qualquer coisinha que tenha ficado fora do lugar. E limpo esse finalzinho aqui, como eu já mostrei já anteriormente. Aí depois que eu fiz isso, que eu venho com a esponja esfumando. Pronto, delineado retinho, perfeitinho. Agora é só você terminar o resto da sua maquiagem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de delineadores e de jeitos de fazer o seu delineado. Lembrando que não há regras. Eu tenho um olho tal, eu não posso usar.
se você se sente bonita e você gosta, use, sabe? Eu sou muito assim, eu acho que você tem que fazer o que te faz bem, o que te faz feliz e vai fundo. E depois eu quero que vocês me marquem nas tentativas aí de vocês e me falem qual foi o jeito que vocês acharam mais fácil de fazer, tá bom? E lembrando sempre que delineado é treino, 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 não adianta, tá? Comece aí pelas formas mais fáceis e vá pulando de categoria até você ficar expert no assunto. Beijão e até a próxima!